Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal Bicagalo. Eu me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e hoje falaremos sobre a SAF. Quais são as garantias exigidas pelo Atlético para o Peter Grieve, quem está auxiliando o Atlético neste processo, o que é a SAF, qual é o prazo de investimento e conversamos também com um empresário que nos trouxe informações privilegiadas, não só sobre a SAF do Atlético, mas sobre os moldes de construção de todas as SAFs no Brasil. Por isso peço que você deixe o seu like, ative o sininho de notificações. A gente vem recebendo realmente uma enxurrada de elogios aí nos últimos dias, porque a ideia do canal aqui é realmente apurar, é realmente entregar para você um conteúdo verdadeiro. Você nunca verá no canal Bicagalo uma chamada alusiva onde a gente não te entrega realmente aquilo que estamos propondo no título do vídeo. Então deixa o like, compartilhe com os amigos, se puder, claro, comente aqui nos conteúdos. Bom, eu queria abrir esse vídeo falando sobre garantias financeiras, que é algo que realmente vem aí travando a SAF desde o início desse moroso processo envolvendo investidores, Atlético, Associação Sem Fins Lucrativos e também os 4 R's. Bom, o que pede o Atlético neste processo como garantia aos novos investidores ou ao investidor, como vem se falando, que no caso seria o Peter Grieve? São 3 bases de raciocínio, tá? A primeira garantia é a garantia financeira. A segunda garantia é a garantia do fundo. E a terceira é a garantia jurídica. O que eu quero dizer com isso? A garantia financeira, que é a primeira que eu citei aqui, né, é a comprovação de que este investidor teria capital suficiente para aportar aquilo que está sendo acordado em contrato. Lembrando que não há um contrato ainda assinado entre Atlético e investidor, mas sim ali um pré-contrato, né, informação para que isso seja realmente efetivado. A SAF está próxima? Sim, está, mas não está de fato efetivado. Então, a primeira garantia financeira, que o investidor teria capital suficiente para investir a longo prazo. A segunda garantia, não menos importante, a gente sabe que o Peter Grieve, a gente já falou isso aqui em outros vídeos, trabalha com fundos de investimento, ou seja, ele vai capitaneando pessoas, ele vai capitaneando empresários, apresenta a proposta para o Atlético, né, da comprovação fiscal, ou seja, ele teria que ter o dinheiro suficiente para comprar o clube, mas junto com ele vem um grupo de investidores. E este grupo de investidores passa por toda uma análise, um processo de análise dentro do próprio Atlético para saber se realmente são pessoas aí, né, que poderiam garantir ao clube a sequência de investimento dessa SAF. Então, é a comprovação financeira do Peter Grieve e do fundo de investimento que vem tramando junto com ele para aportar cerca de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Por fim, e não menos importante, a terceira garantia, que é uma garantia jurídica. O Peter Grieve, ou fundo de investimento, assim como o Atlético, Associação Sem Fins Lucrativos, que é hoje, teria que cumprir uma série de exigências que estão dentro da lei. Ou seja, pense só, o Atlético consegue, né, o clube consegue entender que o Peter Grieve tem a grana, que os investidores que estão com ele, né, estão capacitados o suficientes para estarem no Atlético, porém formulam ali um contrato que não tem validade jurídica. Tudo iria por água abaixo. Então veja a complexidade que é uma negociação envolvendo, né, a venda de um clube do tamanho, da dimensão que é o Atlético e relembrando, onde o próprio Atlético terá um percentual sim, né, dentro dessa SAF. O clube não será 100% vendido, assim como foi o Bahia, como foi o Cruzeiro, o Botafogo. Vocês vão dizer que não foi 100% porque não pode, 90%, mas o clube realmente pertence a esses empresários que adquiriram, né, tanto o Bahia, o Botafogo, o Cruzeiro, enfim. E aí, meus amigos, tem gente grande, muito grande, auxiliando o Atlético em todo este processo. E talvez por isso esteja tão burocrático, as coisas estejam tão demoradas a acontecerem, porque requer realmente um cuidado muito grande. E há 3 figuras neste processo auxiliando o Atlético, né, na venda do clube. A primeira delas é o Bruno Musi, que foi durante muito tempo, né, vamos dizer assim, o cara mais importante da Arena MRV, da construção da arena, da execução da obra, do planejamento. Em segundo, vem o banco BTG Pactual, que está analisando realmente a situação financeira, é quem está, né, transcorrendo todos esses dados para o Atlético para, né, fazer essa avaliação se realmente vale ou não a pena este negócio. E a Ernst Young. Quem não conhece a Ernst Young
é hoje a líder mundial aí em auditoria. Ou seja, quando eu volto lá atrás e falo sobre o fundo de investimento, esses caras pegam os dados e falam assim, peraí, vocês estão falando que vocês têm aqui, né, 10 bilhões, 15 bilhões de reais, deixa eu ver se isso é verdade, deixa eu ver se a sua empresa não está aqui, né, com prejuízo anual, se você está com uma dívida muito alta, se realmente você tem condições de investir num clube como o Atlético. Bom, esse ponto, eu acho que aqui eu já esclareci tudo sobre a parte burocrática envolvendo a SAF e o porquê da demora, né, desses fatos estão discorrendo assim um pouco mais lentos, por que o Atlético ainda não apresentou o Conselho Deliberativo, é porque realmente é muito sério esse assunto e requer todo o cuidado possível. Eu entendo que hoje o Atlético faz um bom trabalho nos bastidores para isso, para entregar não só para a torcida, mas para que os próximos anos sejam anos vindouros, né? A gente não pode imaginar um Atlético problemático daqui a um tempo, porque tem um investidor lá atrás que realmente não poderia cumprir as obrigações. Então, são 3 atores que estão figurando neste processo de transição, né, do Atlético sem fins lucrativos para uma SAF, é o Bruno Musi, o Banco BTG Pactual e a Ernst Young, que é aí que eu falei que é líder em auditoria no mundo. Aí a gente senta e conversa com o empresário, importante no meio do futebol, na manhã dessa sexta-feira, para trazer para vocês aqui informações que são realmente difíceis de serem obtidas, porque é o tipo da coisa, gente, trabalhar com jornalismo requer muito cuidado, muito tato com as fontes, porque elas realmente não passam tantas coisas. E aí você tem que buscar com outros atores, com outras figuras ali, que possam realmente te fornecer embasamento suficiente para você falar sobre o assunto. Bom, o que é a SAF, seja do Atlético ou de outros clubes no Brasil? Não posso citar a fonte aqui, mas é uma pessoa muito importante no meio do futebol que está auxiliando alguns clubes aqui no Brasil, inclusive, a gente se manteve em contato nas últimas horas e ali ele nos entrega uma informação muito importante que eu acho que vai esclarecer a dúvida de várias pessoas sobre o investimento da SAF. Quando se fala que o Atlético vai ser vendido por 1,4 bilhão ou por 2 bilhões, né? Quanto que o Peter Grieve vai investir? Vamos supor aqui, eu estou falando basicamente o que está sendo, né, bem noticiado aí, que o Peter Grieve, ou o fundo do Peter Grieve, investiria 1 bilhão e 400 milhões de reais no clube. A minha pergunta para este empresário foi, ok, 1 bilhão e 400 milhões de reais, e depois? O que acontece? Esse cara, por contrato, ele é obrigado a continuar investindo no clube ou não? Vejam bem o que eu vou dizer para vocês aqui agora. O Bahia foi vendido por 1 bilhão de reais, certo? Para o Grupo City. O Bahia, vamos supor, não sei qual é o tamanho da dívida, tem uma dívida de 400 milhões de reais. Neste contrato, esse grupo, esse fundo investidor, garantiu que os 400 milhões de reais seriam pagos até uma data X. Depois disso, o Grupo City teria 90 anos por obrigação contratual de investir os outros 600 milhões. Sim, é exatamente isso que eu estou dizendo. Hoje, o Bahia é vendido a 1 bilhão e aí você tem 400 milhões de dívida, 600 milhões para ser investidos em até 90 anos. É óbvio, gente, é óbvio que 600 milhões em 90 anos nenhum clube sobrevive, né? Você não pagaria salário nem do pessoal que trabalha lá, né, na segurança do Atlético. Bom, dito isso, me preocupa alguns pontos. Perguntei a ele, né, então, se dentro deste contrato, o que seriam as obrigações do Peter Grieve ou do grupo que está adquirindo o Atlético. Ele falou, olha, não estou participando da SAF do Atlético, mas sei, por notícias de bastidores, que a ideia inicial do clube é quitar a dívida, cerca de 1 bilhão de reais, ou seja, dos 1 bilhão e 400 milhões, 1 bilhão seria retirado ali logo de cara para quitar a dívida do Atlético. Sobrariam cerca de 400 milhões de reais para poder ser reinvestido no futebol, no centro de treinamentos, enfim, seja lá o que for. Isso tem um prazo por obrigação. Então, se o Peter Grieve assina um contrato hoje, ele tem X anos para poder pagar essa dívida, para poder reinvestir X, Y, Z no futebol. Eu refiz a pergunta e disse o seguinte, pensa comigo, se o Atlético tem uma dívida de 1 bilhão e meio de reais e vai pagar 1 bilhão, acertando com os credores ali, vai sobrar uma graninha, isso não seria nem suficiente talvez para manter o futebol do clube. E ele me disse o seguinte, Henrique, quando o investidor vai comprar uma SAF, ele está fazendo um negócio. Como ele está fazendo um negócio, ele já imagina a projeção daquilo ali a longo prazo.
Ele pega o tamanho da torcida, o rendimento por TV, né, a questão do estádio, uma série de conjunturas que resume a história da seguinte maneira. Dentro de X anos, para a projeção dos empresários, o Atlético terá que andar com as próprias pernas. Isso não significa que o investidor não vai injetar mais grana do que está fora do contrato. Por quê? Se você é um investidor, se você quer ver o seu clube crescendo, vai demandar um pouco de tempo para que aquele ativo seu receba mais do que gaste. Com isso, fora do investimento de 1,4, ele me disse assim, claro, é claro que isso vai acontecer, o Atlético terá outros aportes fora o da SAF. Ou seja, quando você compra um clube, você quer ver o seu bem crescendo e tendo um valor de mercado maior. Então, resumindo, por obrigação, Peter Griff teria que investir 1,4 bilhão num tempo X, o que vem depois, por obrigação, não seria dele. Ele não teria que investir mais nada no clube. Outra informação importantíssima, tá? E que ninguém falou até agora. O Atlético pode ser comprado amanhã pelo Peter Griff e vamos supor que em 5 anos o valor de mercado do Atlético, que hoje é de 2 bilhões, passaria a ser, por exemplo, com títulos, né, conquistas, o estádio lá rendendo muito dinheiro, a 5 bilhões de reais. Estes empresários que adquiriram o clube agora poderão, nos próximos anos, vender o fundo, ou seja, a parte deles, para um outro grupo de empresários. Resumo da história. Peter Griff pode ser o dono do Atlético amanhã e no outro ano a gente ter outro investidor aqui. Sim, estamos trabalhando com a ideia de que o Atlético deixa de ser um clube e passa a ser uma empresa, tá? Vou finalizar aqui dizendo a opinião deste empresário a respeito do Atlético. Me disse que as coisas estão muito incertas, que ele às vezes tenta buscar entender qual é o molde que o Atlético está trabalhando, que ele ainda não entendeu, mas que ele acredita muito na capacidade, principalmente do Bruno Musi e também dos 4S, falou muito bem ali do próprio Rafael Menin, enfim, que ele acredita na capacidade deles, que o Atlético certamente está bolando algo muito interessante nos bastidores, que o clube, a frase que ele utilizou foi, o Atlético não seria entregue a um grupo de aventureiros. Esta foi a frase que ele me disse, né, ressaltando inclusive o que a gente falou no início do vídeo. Por fim, tá? O Conselho Deliberativo, inclusive está na capa, aguarda definições do Atlético. Até o momento, nenhuma informação foi repassada ao Conselho Deliberativo, por isso o Conselho aguarda, né, o fim de todo esse trâmite burocrático envolvendo Peter Griff, envolvendo investidores, BTG Pactual, Ernst Young, enfim, essa confusão toda para poder realmente aprovar ou não essa SAF. Gente, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí, é trabalhoso pra caramba conseguir informação, trazer para vocês aqui, mas eu faço com todo carinho e é muito bom também o feedback que a gente está tendo de vocês. Comenta aí, gostaram da ideia da SAF? Tão um pouco receosos? Me diga depois se você quer que a gente faça algum conteúdo bem específico aqui, tá bom? Um beijo no seu coração, te espero na segunda-feira, 1 da tarde. Estou aqui de segunda a sexta, 1 da tarde. Ativa o sininho de notificação e deixa o like, se inscreva também, né? Senão você vai perder o conteúdo depois. Forte abraço, vou nessa. Bom fim de semana. Fui!